Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso webinar. Um assunto aí interessante de monitorização hemodinâmica no perioperatório. Eu sou o Dr. Ederlon Rezende, sou médico intensivista de São Paulo, da UTI do IANSP, do Hospital Servidor Público Estadual. Boa noite a todos. Boa noite, Adelon. Boa noite, Suzana. Meu nome é Suzana Lobo, eu sou professora da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e coordenadora do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital de Base. Bom, pessoal, a ideia hoje é nós discutirmos uma questão importante aí na monitorização, que é o caminho da imprecisão para a precisão, né? E nós pegamos dois subgrupos de pacientes que são desafiadores no nosso dia a dia na terapia intensiva, que são os pacientes de transplante hepático e o pós-operatório de cirurgia cardíaca. A ideia é que a Suzana faça a apresentação dela inicialmente do transplante hepático, depois eu faço o pós-operatório de cirurgia cardíaca, e ao final a gente abre aí para a discussão, para os comentários de vocês, para as perguntas, ok? Suzana, a tela é sua, por favor. Fique aí à vontade. Obrigada, Adelon. Queria agradecer a BD, a Edwards, pelo convite. Lembrando que a gente está falando aqui de transplante de fígado e de cirurgia cardíaca, mas muitos desses princípios, esses conhecimentos, obviamente, se aplicam aos doentes, né, complexos, aos pacientes de alto risco. Bom, esse é meu conflito de interesse com essa apresentação, então eu vou começar com um caso clínico, tá? E chamando a atenção, aí o objetivo é mostrar as alterações hemodinâmicas no transplante hepático. Então, eu tenho um paciente de 58 anos, que foi internado na UTI. O diagnóstico prévio dele era cirrose por esteatohepatite não alcoólica e também álcool, cirrose descompensada, e ele foi submetido a transplante hepático ortotópico. A indicação foi um mel de sódio de 28, e ele tinha história de ascite volumosa, sarcopenia e hipertensão portal. Tinha exames laboratoriais antes do transplante, uma plaqueta de 48.000, INR 2.1, bilirrubina alta, e um ecocardiograma no pré-operatório que mostrava uma fração de ejeção do VE preservada, um ventrículo direito discretamente dilatado, uma pressão sistólica de artéria pulmonar estimada de 42, e não tinha, a conclusão do eco foi sem disfunção sistólica evidente. A primeira pergunta que eu queria colocar para vocês, e gostaria que vocês votassem, qual seria a primeira decisão estratégica aqui para esse paciente que ele precisa de uma monitorização avançada ou não, né? Qual seria a escolha inicial de vocês? A monitorização padrão, pressão arterial invasiva, PVC, um ecocardiograma transesofágico, o catéter de artéria pulmonar moderno, ou análise da onda de pulso, débito cardíaco por análise de onda de pulso. Eu queria que vocês votassem, por gentileza.
Está aparecendo para vocês? Estou recebendo os votos aqui, doutora, já Tá vou aparecendo sim. É só compartilhar clicar aí, pessoal. o resultado. Acho que não aparece aqui para mim, Ederlon, se você puder falar qual foi o resultado. 52% escolheram a monitorização padrão, a 33% catéter de artéria pulmonar e 15% análise de onda de pulso, usando isso como alvo de recitação. Ninguém escolheu o eco transesofágico. Ninguém, né? Tá, legal. Obrigado, pessoal, por votar. E vamos pensar, por que monitorizar esse paciente? O que ele precisa de... Ele precisa de uma monitorização mais avançada, né? Esse paciente, lá estava escrito na história dele que ele tem uma hipertensão porto-pulmonar, né? E aqui a gente tem a tríade de risco cardiovascular do doente cirrótico. Então, a gente sabe que cardiomiopatia cirrótica é uma das patologias que eles podem apresentar, onde a gente vai ter um quadro predominante de disfunção diastólica. Esses pacientes toleram muito mal fluidos, geralmente são aqueles pacientes que têm hipertensão porto-pulmonar, têm ascite, tá? Eles fazem muito frequentemente também arritmias, e o mais interessante da cardiomiopatia cirrótica é que muitas vezes é difícil diagnosticar, e ela aparece mais durante um estresse fisiológico importante, por exemplo, uma grande cirurgia. A hipertensão porto-pulmonar, que é caracterizada, diagnosticada com o paciente a presença de pressão de artéria pulmonar média acima de 25, em repouso, né, o aumento da resistência vascular, e geralmente eles têm uma pressão diastólica final, ou seja, uma pressão de oclusão de artéria pulmonar menor que 15. Ou a síndrome pulmonar, que também se caracteriza por aqueles vasos dilatados no pulmão, né, hipoxemia profunda, e geralmente o paciente tem uma PaO2 abaixo de 60. Também a cardiopatia isquêmica, isso pode acontecer no hepatopata. Então, se a gente considerar, né, esse paciente é um paciente de alto risco, porque ele tem hipertensão porto-pulmonar. Esse é um estudo que mostra que o transplante hepático, como outros, né, e até muito mais, por ser uma cirurgia bastante complexa, o desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio pode acontecer em várias fases do intraoperatório e no pós-operatório. Esse é um estudo que mostra que uma oferta de oxigênio inadequada vai levar a um desequilíbrio entre oferta e consumo, e o paciente tem alto risco de débito de oxigênio, ou seja, em geral, nesse caso aqui, a manutenção de uma oferta de oxigênio acima de um determinado nível diminuiu significativamente a incidência de lesão renal aguda. Isso sugere que, como os outros pacientes, manter a oferta de oxigênio deles em limite seguro é uma boa tática, né? Então, o transplante hepático, esse paciente foi para o transplante hepático, lembrando que a fase pré-anepática é a fase de dissecção. Então, esse paciente, ele inicia a jornada dele, pós-indução, na fase de dissecção, e ele apresenta o seguinte perfil: uma PA de 92/48, uma PAM de 63, uma taquicardia, 105 batimentos por minuto, a PVC estava 9, a pressão de artéria pulmonar média 28, né? E o débito cardíaco 8,1, índice cardíaco de 4,4, a fração de ejeção do ventrículo direito, que ele recebeu o catéter de artéria pulmonar, estava discretamente elevada, a resistência vascular sistêmica baixa, o que é evidente aqui quando a gente olha a pressão diastólica, o débito cardíaco, né, a PVC, e a gente pode fazer o cálculo da resistência usando essas variáveis, PAM, PVC e índice cardíaco. A gente sabe que a resistência vascular dele estava baixa, eu não coloquei aqui o valor. A saturação venosa de oxigênio, 78%,
né, elevada, um lactato elevado, já no início da cirurgia, numa fase aí entre a dissecção e a fase 2, a temperatura 35,6 e já estava com 0,12 de noradrenalina. Né? Então, a pergunta aqui, mais uma vez, eu vou pedir para vocês votarem, tá? Então, a gente tem, novamente repetindo aqui, PAM de 63, lactato elevado, esse padrão de débito cardíaco alto, com saturação venosa alta, uma fração de ejeção de ventrículo direito boa, né, com uma resistência bastante baixa. Diante da hipotensão, do lactato alto, qual é o estado, qual é o fenótipo que predomina nesse paciente? O A é o choque hipovolêmico puro, a resposta B seria a vasodilatação sistêmica esplâncnica, e C, disfunção ventricular direita. O que vocês acham, pessoal? Votando aí, turma. Vamos mostrar o resultado? Está vendo aí, Suzy, o resultado? Não. Eu não vejo, então pode falar. Então, Ivana. choque hipovolêmico puro, 22%, vasodilatação, 73%, e disfunção ventricular direita, 4%. Ótimo, obrigada. Bom, pessoal, o primeiro diagnóstico desse paciente oculto, tá? Eu acho que, olhando essa PAM, esse perfil, uma saturação venosa alta, e lembrando que o nosso paciente é um paciente cirrótico, tá? Eu acho que a gente descartou aqui no momento a disfunção ventricular direita, e descartamos esse perfil hipovolêmico, tá? A hipotensão aqui, nesse caso, no paciente, não é sinônimo de falta de volume. Lembrando que o débito cardíaco está alto, a SbO2 está preservada, né? E aqui a gente pode incorrer num risco importante aqui num paciente hipotenso, que dá mais volume para um paciente que pode não estar, na verdade, hipovolêmico e não corrigir a perfusão celular, né, a perfusão que seria perigoso. Tá? Então, aqui o mecanismo é a vasodilatação esplâncnica. Então, lembrando que no paciente cirrótico, o volume total não significa volume efetivo. Então, lembra que, por vários motivos, que o fígado não funciona, vasodilatadores na corrente sanguínea, né? Então, nós temos característica desse paciente que está começando o transplante, a gente tem uma circulação hiperdinâmica, então, débito cardíaco alto, frequência cardíaca alta, resistência vascular sistêmica reduzida. E o que acontece nesse paciente, né, que, na verdade, ele vai redistribuindo, ocorre um roubo vascular, né, e sequestro de fluidos. Então, apesar do total da volemia ser normal, o fluxo está mal distribuído e está sequestrado na circulação esplâncnica devido a essa vasodilatação, que é chamado de roubo esplâncnico. Então, o que caracteriza nessa fase ainda, né, a vasodilatação arterial esplâncnica severa que promove o sequestro de fluidos. Né? E o que acontece? Se a gente der fluidos nessa fase ainda de vasoplegia, o fluido não vai melhorar a perfusão efetiva, e o que esse paciente precisa é de um vasoconstritor, porque esse vasoconstritor vai aumentar, vai melhorar o volume estressado, né, diminuindo essa vasodilatação esplâncnica, que rouba fluxo, e levando o fluxo de volta para o sistema arterial sistêmico. Então, essa fase é uma fase importante, de que a gente precisa de corrigir a hipotensão, né? É a fase anempática, ela começa com a incisão cirúrgica e vai terminar lá com o clampeamento dos vasos, que vai começar a fase 2, que é a fase anepática. Na fase anepática, o que acontece? Aqui, o paciente evoluindo, tá? Ele teve, é a fase de dissecção,
até essa fase, né, a fase de hepatectomia, a gente teve um sangramento acumulado em torno de 1,2 litros. O paciente apresentava uma variação respiratória da pressão de pulso aumentada, tá? E aí chegou nessa fase, depois aí dessa perda de em torno de 1,8 litros, a PAM caiu para 57, tá? A PVC caiu para 6 milímetros, para 6, era 9, caiu para 6. O débito cardíaco, que era 8,1, caiu para 5,2. E o índice cardíaco para 2,8. A frequência cardíaca subiu, ficou mais taquicárdico. A pressão de artéria pulmonar média, que era 28, caiu para 24, era levemente, tinha uma hipertensão porto-pulmonar aí discreta, né? E a SVO2 caiu drasticamente aí de 80 e pouco para 67. O lactato continua subindo para 4,5, tá? Então, o que acontece? Aqui, o paciente, lembrando que é mais ou menos, esse paciente é um paciente complexo, e é o que a gente chama que começa aí as coisas, né, a ter uma tempestade hemodinâmica. O paciente não entra, na verdade, hemodinamicamente normal. Esse paciente, ele vive aí no limite da compensação. Então, ele tem uma circulação hiperdinâmica, vasodilatação esplâncnica dominante, débito cardíaco alto, para manter um volume circulante efetivo, uma vez que ele sequestra muito fluido na circulação esplâncnica, né? Mas ele já tem um volume arterial efetivo reduzido. Lembrando que esse paciente começa a sangrar, drenou uma grande quantidade de ascite, eles drenam, tem as perdas por ascite, por redistribuição, e aí o paciente começa a evoluir progressivamente com o aumento da resistência vascular sistêmica, queda acentuada do débito cardíaco, né, e risco iminente de desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio. Então, aqui, um mecanismo hemodinâmico que pesa bastante, que a gente observa, é a queda da SVO2, né? Isso indica uma desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio e hipóxia tecidual. Então, a queda da SVO2 é um marcador definitivo aí nessa fase que o paciente vai ficando, na verdade, sangramento, né? Tudo isso vai sinalizando esse impacto fisiológico dessa. Além disso, o que está acontecendo? A gente tem a queda do retorno venoso significativa por causa do clamp. Então, o clamp da cava, né, que nesse caso foi um paciente que foi submetido a um clampeamento parcial da cava pela técnica cirúrgica de piggyback. Então, quando clampeia, então, além do sangramento, que vem diminuindo o débito cardíaco, aumentando a resistência, né? Então, eu tenho esse componente do choque hipovolêmico do sangramento, e, de repente, a gente tem um componente restritivo agudo, que é o clampeamento do vaso, né? Que vamos passar agora da fase pré-anempática para a fase anempática, e isso vai levar a uma piora letal aí da oferta e consumo de oxigênio, que a gente viu demonstrada aí pela queda importante da SVO2. Então, é importante a gente lembrar, né, que todos esses problemas que estão acontecendo, essa modificação dos status hemodinâmicos, dos fenótipos hemodinâmicos, ocorre em poucos minutos. E a gente tem que rastrear a fisiologia, essa transição, e não ficar muito apegado. A fase 3 é a fase neohepática, né? A fase neohepática, ela começa com a liberação do clampeamento e vai reperfundir o fígado. E aí a gente tem esse perfil hemodinâmico na fase 3, que é a fase de reperfusão do enxerto. Aí fica bonito, vermelhinho lá, mas na verdade indica o começo da crise, né? 5 minutos após a reperfusão portal, que é o início da fase neohepática, vamos ver o que acontece agora. O paciente, a PAM do paciente caiu de 67 para 42, a frequência cardíaca caiu aí para 48, mostrou uma bradicardia importante. A PA, pressão de artéria pulmonar, seguiu de 26 para 38, bastante elevada, repentinamente. A PVC subiu para 17, né? O débito cardíaco caiu e a fração de ejeção do ventrículo direito caiu para 22%, bastante diminuída. E agora mais uma pergunta, a penúltima.
o que está acontecendo aqui com esse paciente? Isso é uma hipovolemia profunda? Continuou sangrando, sangrou mais? É uma síndrome pós-reperfusão, com vasoplegia, disfunção aguda do VE? Ou é apenas a vasoplegia, com necessidade exclusiva de noradrenalina, por causa da reperfusão? O que vocês acham? Vamos votar agora. É, 98% foram na cola aí, né, Suzy? Você deu toda a dica da síndrome de pós-reperfusão. Brincadeira, turma. Vocês estão mandando Não, tá bem aí. bom? É, 98%. Então, 98%. isso aí, pessoal. Então, antes, né, lembrando aqui, a PA caiu de 67 para 42, taquicardia, de taquicardia passou para arritmia, bradicardia, né? Débito cardíaco mostrou uma falência de fluxo, e a SVO2 de 67% mostrou uma hipóxia global, que caiu para 55%, uma hipóxia importante, né? E o alerta aqui é essa PVC, que foi de 8 para 17, né? A pressão de artéria pulmonar média estourou aí para 38, né? Mostrando realmente aí um padrão de sobrecarga do ventrículo direito também, mostrando aí a fração de ejeção que despencou para 22%, né? E o volume diastólico final do ventrículo direito fortemente aumentado, né? Lembrando que isso pode sobrecarregar fortemente o fígado, levando a congestão hepática, disfunção primária do enxerto, né? E as complicações, que é a principal causa, inclusive, de morte no pós-operatório. E, olhando aqui embaixo do slide, o lactato foi a 6,8, hiperpotassemia, acidose e temperatura caiu para 34,8, né? Então, a hiperlactatemia é importante, hiperpotassemia, e é isso aí. O que acontece? O caos hemodinâmico, né? É isso que a gente tem no período pós-reperfusão na fase neohepática. Então, é hipovolemia? Não é. As pressões de enchimento direito, PVC e PAPM, dispararam. Então, o que a gente tem aqui é um padrão misto, a gente tem vasoplegia, queda profunda da resistência sistêmica, que é inerente à reperfusão, mas principalmente aqui nesse caso a gente está vendo uma disfunção de VD, né? A fração de ejeção do ventrículo direito caiu muito significativamente, o volume diastólico final do ventrículo direito aumentou, e isso confirma uma falência direita aguda frente à alta pós-carga pulmonar. Isso caracteriza, toda vez que a gente tiver uma queda de pressão arterial média acima de 30% pós-reperfusão, isso é síndrome, caracteriza aí o diagnóstico de síndrome pós-reperfusão. Isso se acompanha de hipercalemia, de arritmia, de acidose, de hipotermia, porque o líquido que volta, que está, né, dentro do fígado e vai para a circulação do fígado novo, e que atinge a circulação, é um fluido frio, acidótico, cheio de potássio, né? Então, aqui o choque é misto, porque também esse fluido que volta para a circulação intrahepático, ele também é cheio de mediadores inflamatórios, de mediadores vasodilatadores. Isso vai para a circulação pulmonar, também causando esse aumento da resistência vascular pulmonar, e isso sobrecarrega o ventrículo direito. E lembrar que aqui, se a gente der volume indiscriminado, não é incomum que um pouquinho antes de liberar a cava, se faça um pouco de volume, né, para encher o fígado e melhorar a pré-carga. Por outro lado, se isso for muito alto, né, pode levar à disfunção de VD, e essa congestão hepática pode influenciar negativamente a função do fígado aí no pós-operatório. Então, isso aqui é o que a gente espera, né? Uma resposta orquestrada e simultânea para proteger o sistema cardiovascular. Pós-reperfusão, a gente teve aqui um caso bem típico, com choque vasoplégico, caracterizado pela hipotensão severa, com queda acima de 30% do valor antes da reperfusão, e nesse caso a gente tem que corrigir agressivamente com o vasopressor.
A disfunção do VD, a gente tem que, a nossa conduta vai ser cuidado com volume, né? Volume na medida certa, correta, considerar inotrópico, porque tem substâncias, né? Esse aumento da pós-carga, substâncias inotrópicas negativas, tudo isso faz também uma disfunção ventricular. E se o paciente tiver cardiomiopatia cirrótica, também pode descompensar aí a partir de função ventricular. E aqui a gente pode confirmar a distensão, por exemplo, com eco transesofágico, tá? E o que está acontecendo no meio interno? Já falei, bradicardia, potássio inundando, né? Esse líquido acidótico rico em potássio. Então, hiperpotassemia, bradicardia, arritmia, tudo isso vai estar acontecendo. E a gente tem que tratar ativamente essa hipercalemia, hipocalcemia e aquecer o paciente de forma ativa, né? Então, aqui, para fazer um resumo, as 3 fases, a gente tem na fase anepática, né, que é a fase da dissecção, instabilidade por manipulação cirúrgica, pela drenagem da ascite maciça, alto risco de hemorragia. Então, nessa fase, a gente pode ter hipovolemia e a gente precisa dar volume de acordo com a necessidade do paciente. Na fase anepática, a gente tem o clampeamento da cava, né, e isso vai reduzir abruptamente o retorno venoso, vai diminuir a pré-carga e cair o débito cardíaco, aumentar a resistência vascular. E na fase neohepática, o choque da reperfusão, né? A lavagem do enxerto vai liberar sangue acidótico, frio hipercalêmico e os mediadores inflamatórios. Então, continuando, o paciente chegou na UTI, tá? Então, na chegada da UTI, nós recebemos o paciente 2 horas depois do término da cirurgia e um quadro clássico de hipoperfusão. O paciente estava hipotenso, uma PAM de 59, frequência cardíaca de 124, recebendo noradrenalina, aí numa dose mais alta, já 0,28, tempo de enchimento capilar de 5 segundos, extremidades frias, com mottling leve nos joelhos, oligúria, e na gasometria, um lactato de 7,2, pH de 7,28, Base-Excess de -9, dreno abdominal. Mais uma pergunta, a última pergunta que eu tenho para vocês. Então, vamos responder. Baseado nesses dados clínicos clássicos, taquicardia, hipotensão, extremidades frias, lactato elevado, oligúria, esse paciente está hipovolêmico. E agora, na UTI, nós, o que vamos fazer? Vamos dar fluido? Vamos fazer expansão volêmica? Sim ou não? Não apareceu ainda aqui a votação. Jonatas, Eu estou eu não estou vendo aqui, vendo. doutor, que está aparecendo aqui como se tivesse já usado a aplicação. Só um minutinho. Ah. Pessoal, só adiantando, a gente vai abrir para perguntas depois da segunda apresentação. Quem quiser não correr o risco de esquecer, pode colocar no chat ou no Q&A, nas 2 possibilidades. Pode deixar as suas perguntas já aí ou guardar para falar. Pronto, já está aí para vocês votarem. Ok, vamos ver. Atenção. 30-70. 30% acha que por volêmico e volume, e 70% acha que não. Olha, é muito comum esse paciente do transplante chegar dessa maneira, tá? E o instinto vai falar para a gente com certeza que o paciente está seco, que precisa de água, mas o que diz a hemodinâmica interna? É claro que aqui a PVC pode dar uma pista, né? Se eu não tiver uma monitorização avançada. Então, não tem dúvida que é um quadro de hipoperfusão, débito cardíaco 3,4, SpO2 de 52,
mas o problema aqui, aparentemente, não é volume, né? A gente tem uma PVC elevadíssima, uma PAPM, aí, uma pressão de artéria pulmonar média de 34, mostrando uma pós-carga bastante elevada, com um gradiente transpulmonar alto, né, o que sugere uma hipertensão pré-capilar, e mostrando uma falência de VD. Né? Esse paciente descompensou naquela hora e descompensou, e agora, novamente, ele está precisando de suporte para o ventrículo direito. Então, a gente precisa tomar cuidado, que é um paciente aparentemente seco, pele fria, mottling, né? Aí, por outro lado, a monitorização mais avançada mostra que, na verdade, ele está severamente congesto à direita. Só lembrando que esse paciente também tinha uma PIA, tá? Uma pressão intraabdominal, e a PIA era 11, porque pode ser até que alguém pode pensar, e se for hipertensão intraabdominal, pode ser um choque obstrutivo, mas não, a pressão intraabdominal era 11. Tá? Bom, aqui, então, chamando a atenção para esse caso, né, a importância da medicina de precisão, a hipótese de hipovolemia foi descartada, o diagnóstico é choque misto com falência aguda de VD, né, então, nesse caso, a expansão volêmica repetida, baseada só em lactato e diurese, a gente pode levar uma sobrecarga irreversível do ventrículo direito, isso pode definitivamente comprometer a função do fígado, né, que pode ficar mais congesto, vai ter uma disfunção primária do enxerto no pós-operatório. Então, o que a gente tem que fazer aqui nesse caso? Proteger o VD, aumentar a PAM sem adicionar muito volume, né? Suporte inotrópico, que vai melhorar o débito cardíaco, restaurar a oferta de oxigênio, fazer a descongestão assim que possível, reduzir a pós-carga pulmonar, corrigir os fatores reversíveis. E o ecotransesofágico pode ajudar também, além do catéter de artéria pulmonar, ele pode descartar outras causas, como, por exemplo, trombos, hipocinesia, também é um exame complementar, é uma monitorização que pode ser junto ou ser até a preferencial, em alguns casos, muitos centros, ao invés do catéter de artéria pulmonar, têm preferido o ecotransesofágico, o que eu acho também o ideal é que, se possível, as duas coisas estejam juntas. Né? Claro que precisa de um pessoal treinado, mas quando possível. Então, lembrando aqui que a gente quis trazer aqui é que o catéter de artéria pulmonar, né, novo, que o Elderlon vai até entrar em mais detalhes com vocês, ele vai transcender a simples leitura aí das pressões estáticas. Então, ele vai nos dar uma fenotipagem contínua, vocês viram um caso em que a hemodinâmica varia rapidamente, né, diferentes fenótipos em pouco tempo, como uma cirurgia complexa, como um transplante de fígado, e isso pode acontecer em outros tipos de cirurgia, ou mesmo, muitas vezes, no nosso paciente com choque séptico dentro da UTI. Né? Ele avalia o desempenho do ventrículo direito, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado por não ser tão simplista assim. Né? No nosso diagnóstico, nesses pacientes, muitas vezes, com diagnóstico de hipovolemia para quase tudo. Então, aqui a gente tem um choque com baixo débito, causado por disfunção contínua do VD, associado à vasoplegia, então, um choque misto, né? Então, a hipótese de hipovolemia é categoricamente descartada aqui pelos altos índices do volume diastólico final elevado, pressão de enchimento alta do ventrículo direito, e a estratégia cega sem CAP poderia trazer um alto risco, inclusive para a função do enxerto. Então, no paciente complexo como esse, o fenótipo cardiovascular muda e a gente tem que ser tão dinâmico quanto a doença. Então, o pilar 1 da monitorização é avaliar fluxo, o segundo pilar seria avaliar a função do ventrículo direito, né, principalmente naqueles pacientes com síndrome porto-pulmonar, outros pacientes com hipertensão pulmonar, cardiopatias, e esse tipo de paciente, no caso do transplante, CHAI-C também teria indicação dessa monitorização mais avançada.
A gente tem a oxigenação, né, a medida contínua da oxigenação e tem a avaliação da tendência temporal aqui. Outra coisa que é importante a gente chamar atenção aqui no transplante, qualquer síndrome muito vasoplégica, né, que a medida da PAM na radial, ela pode subestimar de forma importante a pressão aórtica central, no caso de vasoplegia intensa da fase pós-reperfusão, né? Lembrando que a onda vai ficar amortecida e subestimada. Então, o ideal, nesses casos de pacientes nessa fase de vasoplegia intensa, é que a gente tenha uma monitorização da femoral ou da braquial, tá? Então, se eu tiver uma radial, eu posso até mascarar um choque iminente, tá? E o ecotransesofágico? Teve pessoal que optou pelo ecotransesofágico, ele é bom para avaliar isquemia, contratilidade, né? Ele faz o diagnóstico imediato de disfunção biventricular e falência aguda de BD também, mas é um exame que não é monitorização contínua. Na UTI a gente vai ter alguma dificuldade. Os status volêmicos é possível de avaliar, fazer diagnóstico de embolia gasosa. Então, muitos locais, aliás, muitos experts hoje recomendam que ele seja usado aí como monitorização complementar junto ao catéter de artéria pulmonar, né, que permite as aferições agora do ventrículo direito, da saturação venosa mista de forma contínua. É considerado por especialistas o padrão ouro aí para manejo de hipertensão pulmonar, hipertensão porto-pulmonar. Lembrando que o débito cardíaco com termodiluição, ele sofre interferência pelo ruído térmico durante a reperfusão do enxerto frio, tá? E a gente também tem essa vantagem do catéter de artéria pulmonar mais moderno. Mas muita gente usa, na verdade, a análise débito cardíaco, avaliação do débito cardíaco, pela análise de onda de pulso, tá? Basicamente para avaliando manejo de fluido responsividade com o uso do VVS, do delta PP. O problema é que a concordância com o método de débito cardíaco pelo catéter de artéria pulmonar é bastante pobre. Então, ele é até indicado, muitos centros usam para avaliação dos pacientes submetidos a transplante hepático, mas de menor risco. Aqueles que têm uma doença de base ou um CHARD-C, esses sistemas não calibrados, eles geralmente assumem uma complacência vascular previsível, que não é verdade no caso do estado hiperdinâmico grave que tem os pacientes, né, com cirróticos, com hipertensão porto-pulmonar. Então, aqui algumas diferenças: o catéter de artéria pulmonar, lembrando que o ruído térmico avalia o débito cardíaco na fase mais importante do transplante, né? A análise de onda de pulso, o catéter antigo, essa nova tecnologia não usa a termodiluição, né? A análise da onda de pulso, falsa calibração e vasoplegia extrema, ou seja, tem uma concordância muito pobre com o débito cardíaco do catéter de artéria pulmonar, e o problema do ecotransesofágico é operador dependente. Então, a gente tem que ver qual se encaixa melhor. Para terminar aqui, eu quero mostrar, esse é um estudo que a gente fez aqui no Hospital de Base, que mostrou que os pacientes, né, a gente olhando quanto esses pacientes receberam no pós-operatório, aí nos primeiros 2 dias, quando eles recebem muito pouco, ficaram negativos, a mortalidade foi alta, mas também quando eles receberam muito volume, acima de 2 litros, a mortalidade também foi muito alta, né? Aqui tem uma zona segura e o nosso objetivo é uma terapia dirigida por meta. Aqueles pacientes que receberam muito fluido, ou seja, de forma errada, eles receberam o diagnóstico de hipovolemia, eles tiveram uma mortalidade em torno de 40%, e a causa de morte geralmente foi falha do enxerto
e sepse nesses pacientes. Tá? E, por fim, aqui o ideal é que a gente faça uma monitorização multimodal, contínua, a gente precisa avaliar fluxo, a gente precisa avaliar pressão, né, resistência vascular e para tratar com vasopressor. A gente precisa avaliar se o paciente precisa de inotropismo, isso a gente pode ver tanto com catéter de artéria pulmonar quanto com eco transesofágico, ou se o paciente precisa de descongestão, isso tem que ser avaliado na hora, tem que ser feito na hora correta para melhorar a possibilidade de um bom funcionamento do enxerto, que a gente vai ver no pós-operatório, através dos seus exames. Obrigada pela atenção. Tudo bom, Suzy. Você mostrou para aí uma situação específica onde os fenótipos hemodinâmicos, eles são de fato dinâmicos, eles variam a todo instante, e isso é uma coisa muito peculiar desse tipo de paciente, tem que nos chamar a atenção. Para a gente não ganhar tempo, eu vou seguir aqui já com a, a minha apresentação. E inicialmente aí eu gostaria de agradecer a turma da BD, da Edwards, pelo convite, declarando aí meus conflitos de interesse para essa apresentação. E o meu foco aqui vai ser no pós-operatório de cirurgia cardíaca, e aí eu aproveito para chamar a atenção de vocês que durante muito tempo a gente assumiu que choque cardiogênico era secundário ao infarto agudo do miocárdio. E hoje, numa visão mais contemporânea, a gente tem diferentes tipos de choque cardiogênico. O choque cardiogênico pós-cardiotomia, do pós-operatório de cirurgia cardíaca, é um subgrupo com particularidades importantes. Nesse slide, a gente tem aqui uma coisa interessante, que é a evolução ao longo dos anos, a mudança de perfil epidemiológico do choque cardiogênico, que há 20 anos atrás, predominantemente era de causa isquêmica, e o que a gente observou aqui, que a gente percebe, é que a insuficiência cardíaca aumentou ao longo dos últimos 20 e poucos anos. O choque secundário à cirurgia cardíaca também aumentou e depois deu uma estabilizada. Isso certamente por conta de uma mudança de perfil de pacientes, né? Por um volume muito grande, muito maior de pacientes indo para os procedimentos não invasivos, né, hemodinâmica, e sobrando para a cirurgia cardíaca aqueles pacientes mais idosos, mais policomórbidos, o que torna aí esse subgrupo de pacientes aí bastante grave. E há um subgrupo de choque cardiogênico que a gente chama especificamente do subgrupo de alto risco de óbito. E são 5, basicamente, e o mais prevalente desses 5 é o pós-cardiotomia, né? Onde ele, mesmo dentro desse subgrupo, ele tem diferentes fenótipos por conta de todas as alterações fisiopatológicas que podem ocorrer no pós-operatório desse paciente, dependendo da resposta inflamatória ao trauma cirúrgico, da circulação extracorpórea, da condição da doença de base desse paciente. Enfim, são vários fatores aí que dificultam a nossa avaliação clínica do choque desse paciente. Bem, o choque pós-cardiotomia, independente do tipo de cirurgia observada, desde que ela seja com circulação intracorpórea, ou se tiver clampeamento aórtico, isso ainda é mais um outro fator, depende da duração dele, aí vai se assemelhar um pouco com a reperfusão do transplante hepático, você vai ter aí uma lesão de isquemia e reperfusão. E esses pacientes no pós-operatório podem ter a disfunção ventricular esquerda, podem ter disfunção ventricular direita, pode ter as duas, pode ter uma resposta inflamatória sistêmica com vasoplegia e pode ter combinação dessa disfunção cardíaca mais vasoplegia.
E óbvio, isso vai levar aí à falência múltipla de órgãos, e se a gente não consegue reverter isso precocemente, leva ao óbito. Vamos a um caso, que eu acho que a ideia aqui é ser bastante prático e pragmático. Um paciente de 72 anos, com histórico de hipertensão e FA crônica. O eco dele de pré-operatório mostrava uma insuficiência mitral degenerativa grave, uma fração de ejeção de 65%, com VE e ato esquerdo dilatados, e um VD discretamente dilatado com TAPSE limítrofe. E uma pressão sistólica pulmonar estimada em 60 milímetros de mercúrio. Esse paciente foi submetido a uma troca da válvula mitral, colocou uma prótese biológica. Durante a cirurgia, não teve nenhuma intercorrência maior. Um tempo de circulação extracorpórea que não foi curto, foi de 115 minutos, e um tempo de pinça aí de quase 1h30, de 82 minutos. Na avaliação clínica inicial desse paciente na UTI, ele chega para nós sedado em ventilação mecânica, extremidades frias, o tempo de enchimento capilar prolongado, um mottling aí discreto, sangramento pelos drenos nada surpreendente dentro do esperado, e esse paciente se apresentava ligeiramente taquicárdico, uma PAM de 58, uma PVC de 14, uma saturação de 96%, uma temperatura de 36 graus. O lactato dele era de 5, a saturação venosa de 55, e ele se apresentava aí oligúrico. Então esse é o cenário clínico, que não é muito incomum num pós-operatório de cirurgia cardíaca no momento que chega na terapia intensiva. E aí a gente tem que, no primeiro momento, imaginar qual é o fenótipo predominante da instabilidade hemodinâmica desse paciente. E esse é o meu primeiro desafio aí para saber qual é a opinião de vocês. Se vocês apostariam com essas informações que nós temos, se se trata de um paciente hipovolêmico, de uma vasoplegia pós-SEC, ou uma síndrome de baixo débito cardíaco, ou se vocês acham que não é possível determinar isso. Vamos colocar aí primeiro card de votação. Não sei se já colocou, se agora eu que não estou enxergando. Coloquei Já sim. colocou. Ok. Vamos lá, turma. Será que dá para a gente presumir com frequência? Saiu o resultado aí? 60% vasoplegia, 30%, 34% síndrome de baixo débito cardíaco, 2% hipovolemia e 4% não é possível. Você sabe que eu fiquei surpreso com o percentual tão baixo de imaginar que tem hipovolemia. E é curioso porque em todos os estudos de pesquisa que se faz, a primeira conduta que todo intensivista faz é dar volume. E curioso que alguns estudos mostram que a gente dá volume até se a gente não tem certeza que tem hipovolemia. Mas, enfim, a maioria assumiu aí que era um quadro de vasoplegia, então eu já presumo aqui qual é a conduta que vocês vão escolher, mas vamos ver se depois do meu comentário isso vai mudar. Qual seria a conduta inicial baseado aí nessas informações, nesses dados? Já temos aí uma resposta? Ainda não. Tinha o doutor coletando as respostas. Pessoal, conto aí com a participação de vocês. Coloquem sua opinião. Aqui o importante não é acertar ou errar, é abrir 54%, espaço. 54% vasopressor inotrópico, 28% vasopressor, 14% inotrópico e 4% volume. Você vê que ficou bastante disperso, uma minoria volume, mas a dúvida aí cruel entre associar ou não o inotrópico ao vasopressor, né?
E, e é natural essa dúvida, porque quando a gente tem pouca informação, a gente tem dificuldade de, de tomar esse tipo de decisão. Isso é bem peculiar aí a predominância. Vamos discutir um pouquinho, pessoal, o tipo de cirurgia que esse paciente fez, né? Esse paciente tinha uma insuficiência mitral, e aí a pergunta é, na hora que você corrige essa insuficiência mitral, o que que acontece aí com a pós-carga do ventrículo esquerdo? Ela cai, ela não se altera ou ela aumenta? Vamos ver aí qual é a opinião de vocês. Por favor, votem. Quero ver aí como é que vocês estão. Qual é a percepção de vocês da alteração fisiopatológica que acontece nesses pacientes do pós-operatório? Aumenta significativamente, 51%, e 36% achou que diminuiu. Os outros que não se altera. Então, de novo, aí a gente tem uma variabilidade importante nessa percepção, e esse é um ponto importante, pessoal. O paciente que tem uma insuficiência mitral, o ato esquerdo ele vira um escape para o coração, né? Por isso, inclusive, que no eco de pré-operatório, a fração de ejeção dele ela acaba sendo superestimada, né? Esse coração dele, ele vai ser poupado porque na hora que ele se contrai, ele joga sangue para frente e para trás. Ele não tem que vencer grandes resistências. E quando você é, corrige, você vai fazer com que esse ventrículo preguiçoso durante grande parte da vida vá enfrentar agora a necessidade de jogar esse sangue todo para frente. Ele não vai mais poder jogar para trás. E aí a gente chama isso aí de um mismatch de pós-carga, que é uma causa importante de uma queda do débito cardíaco desses pacientes, que algumas vezes é transitória nessa fase inicial aí do pós-operatório. E o ventrículo direito, pessoal? O que pode acontecer no pós-operatório imediato com o ventrículo direito desse paciente? A correção da insuficiência mitral vai levar a melhora? Lembra que ele tinha um TAPS limítrofe, já tinha ali uma pressão estimada pelo eco alta, e a gente vai melhorar isso com a troca mitral? Vai ficar igual? Ou isso pode deteriorar transitoriamente? Qual é a opinião de vocês? Vamos lá? 60% pode deteriorar transitoriamente, 26% melhora imediatamente, 13% estável. Legal, bem variado aí, mas a maioria achou que pode deteriorar transitoriamente. Por que que esse ventrículo esquerdo pode deteriorar? Primeiro, ele vem sofrendo aí o aumento do volume no ato esquerdo, se transmite para a circulação pulmonar, né? E esse paciente vai desenvolver um quadro de hipertensão pulmonar moderada. Essa hipertensão pulmonar dele, ela, num primeiro momento, ela é uma hipertensão pós-capilar pela falência do ventrículo esquerdo, mas ao longo do tempo, isso pode levar a alterações da circulação pulmonar e ela passa a ser uma hipertensão pulmonar combinada com componente pós e pré-capilar, né? E o ato cirúrgico, per si, a circulação intracorpórea, a resposta inflamatória, a, a própria ventilação mecânica, provoca um aumento da pós-carga, um aumento da resistência vascular pulmonar.
E isso, sem dúvida, pode levar aí a um desacoplamento do ventrículo direito. Como vocês sabem, quando a gente fala em acoplamento ventrículo arterial, a gente está falando da energia que o coração gasta para se contrair contra a resistência da circulação. E nesse aspecto, o ventrículo direito é um pai comparando com o ventrículo esquerdo. Ele desacopla fácil demais. A capacidade dele de se adaptar a aumentos da pós-carga é muito pequena, principalmente num coração que vem sofrido, né? E aí, isso, claro, vai levar aí a queda do débito cardíaco, a congestão caracterizada por aumento da PVC, como já mostrou a Suzana, e essa congestão sistêmica leva para a perfusão. Lembrando que a perfusão tecidual é a diferença entre a pressão arterial média e a PVC. A PVC sobe, hipoperfusão. Se a PM cair, também tem hipoperfusão. São os dois caminhos aí para hipoperfusão. Bom, e esse paciente, ele vai deteriorar, né? Apesar de você ter feito aí uma otimização empírica inicial, você está enxergando aí o lactato dele subir, ele segue diurético, você dividido ali entre é, inotrópico mais vasopressor, volume, será que precisa, será que ajuda? E aí é a hora de você, puxa, eu tenho que fazer um POCUS. E turma, isso tudo que eu estou falando aqui, eu estou considerando que isso está acontecendo na primeira 1, 2 horas de pós-operatório. Não estou falando de horas, não. É pouco tempo. Esse paciente não tem muito tempo para você reverter o que está acontecendo. E aí, aproveitando que hoje a gente tem uma plateia bastante seleta, e aí o Marcos está aqui assistindo a nossa aula e não estava na UTI para fazer esse POCUS. E aí não conseguiu uma janela boa, o que não é incomum nos pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? Você tem os curativos, dependendo de quem está da enfermagem do centro cirúrgico, eles exageram nos curativos, os drenos, a ventilação com pressão positiva, algum ensaio com efizema subcutâneo. Isso tudo cria algumas dificuldades para você avaliar. Mas ainda assim, deu para ver aí uma hipocontratividade do VE, o VD moderadamente aumentado, com o TAPS reduzido, e a veia cava inferior estava dilatada. Bom, e aí eu quero saber de vocês, essa é a minha próxima pergunta, se vocês acham que o POCUS ajudou vocês, ele respondeu aí às angústias de vocês, dá para a gente agora tomar as nossas decisões terapêuticas com essas informações adicionais que eu não tenho dúvida de que já ajudam bastante, já dão aí uma direcionada. Vamos ver aí o que vocês vão escolher como opção. Quem está satisfeito, quem não está. Vamos lá. Adelon, 54% falou que sim e 46% que é meio a meio. Meio a meio, meio a meio. Ficamos aí em cima do muro, bem em cima do muro. Ó, turma, eu acho que no que esse POCUS me ajudou, ele deixa para mim claro que eu não devo dar volume para esse paciente. Tá claro. Tá claro que esse paciente tem congestão venosa. Então, nem vou precisar fazer um Vexus aí, hein? As informações que a gente tem aí já deixa claro isso. Então, volume não. Mas acho que ainda ficam algumas coisas pendentes para a gente definir nosso rumo, né? E aí a gente tem que decidir qual é o próximo passo. Se a gente segue na dúvida entre inotrópico vasopressor, se a gente vai fazer esse ajuste empírico, tentativa de acerto-erro, a gente consegue fazer um transesofágico aí na urgência para esse meu paciente que acabou de chegar na UTI, e esse transesofágico vai me permitir monitorizar esse paciente continuamente? Ou eu vou optar aí por uma monitorização com cateter de artéria pulmonar? Vamos ver aí o que a turma decide. Eu vi que já tem algumas perguntas no chat acerca aí das indicações para o cateter de artéria pulmonar. A gente vai poder discutir isso depois.
Vamos ver. 83% catéter de artéria pulmonar, 13% prefere o eco transesofágico. Tá bom, acho que vocês foram induzidos por essas duas apresentações, mas tudo bem. Ah, no que o cateter de artéria pulmonar poderia ajudar nesse caso? Vamos lá, pessoal. Vamos olhar aqui as obtidas. Bom, os dados diretos, 105 de frequência cardíaca, PAM de 65, PVC de 18, pulmonar 30 de diastólica, 60 de sistólica, 42 de média, pressão de oclusão de 16, índice cardíaco de 1,8, saturação venosa de 54%. Vocês sabem, pessoal, que é muito comum isso. A gente fica, será que eu dou inotrópico? Será que eu não dou inotrópico? Mas quando você passa o Swan-Ganz e você vê um índice cardíaco de 1,8, você fica, caramba, eu não imaginei que esse índice cardíaco tivesse tão baixo. Eu já vi esse cenário assim inúmeras vezes. E quando a gente olha aqui apenas para os dados obtidos diretamente, a gente já tem aqui algumas coisas que chamam a atenção de maneira importante, pessoal. Primeiro, o débito cardíaco extremamente baixo. Segundo, isso aqui, ó, uma PVC mais alta do que uma POAP, a relação PVC-POAP acima de 1. E a hipertensão pulmonar. E essa hipertensão pulmonar, a Suzy falou ali, do gradiente transpulmonar, que é a diferença entre a pressão média e a pressão de oclusão. E eu agora vou chamar a atenção de vocês para o gradiente diastólico, que é a diferença entre a pressão diastólica da artéria pulmonar e a pressão de oclusão. Eu particularmente prefiro usar o gradiente diastólico do que o transpulmonar. Por quê? Porque o gradiente transpulmonar, ele sofre influência, a pressão média, sofre influência da pressão sistólica. E aí, às vezes, isso atrapalha você de enxergar o componente resistivo. E quando você olha para a pressão diastólica, você está olhando basicamente aí para o tônus vascular, você está olhando basicamente para o componente pré-capilar. Então eu acabo preferindo utilizá-lo. Então aqui o nosso componente aí, no primeiro momento, chama atenção para um componente mais pré-capilar, mas eu diria que além do componente pré-capilar, esse paciente tem um componente pós-capilar também, pelo valor da pressão de oclusão dele, de 16. Então esse é aquele padrão do paciente com hipertensão pulmonar, com componente pré-capilar e pós-capilar. Uma outra coisa importante de você avaliar, e aqui o catéter de artéria pulmonar vai ajudar bastante, é como é que está a performance do ventrículo direito. Ele desacolopou já? E aqui eu tenho um índice que me ajuda muito nessa percepção do desacoplamento do VD, e é o índice de pulsatilidade da artéria pulmonar, que nada mais é do que a pressão de pulso da artéria pulmonar, a diferença entre sistólica e diastólica, dividido pela PVC. Ora, se eu tenho uma contratividade ruim, essa pressão de pulso tende a diminuir. Se eu tenho um VD ruim, a PVC tende a aumentar. Isso diminui e isso aumenta, o PAP cai. Então, o índice de pulsatilidade abaixo de 2 já é indicativo aí de uma disfunção importante do ventrículo direito. E por último aqui a relação PVC-POAP que eu já tinha comentado antes, que é marca registrada aí da falência do ventrículo direito. Então, o cateter traponado trouxe várias informações que permitiram para a gente detalhar um pouco mais o fenótipo do choque desse paciente. Eu tenho uma síndrome de baixo débito, que é direita e esquerda, né? Certamente aí o mismatch de pós-carga do VE ajudou, a falência do VD por aqueles fatores todos que a gente comentou, e uma hipertensão pulmonar persistente, né? E aí, pessoal, a partir do momento que você tem essa fenotipagem mais específica, o que a gente vai optar aí por terapia para esse paciente? Vamos lá, pessoal. Mais essa votaçãozinha.
Você sabe que eu prefiro evitar falar em choque misto, porque é uma simplificação para essa variabilidade tão grande de fenótipos e combinação deles. Eu prefiro que você diga qual é o fenótipo predominante e quais são os outros associados. Eu acho que isso te conduz melhor para uma terapia personalizada. Então, nesse paciente, a impressão que eu tenho é que o fenótipo predominante dele é a disfunção do ventrículo direito, e ele tem combinados uma falência do ventrículo esquerdo, ele tem combinado um componente obstrutivo, né, pela hipertensão pulmonar, e tem combinado um componente vasoplégico aí pela resposta inflamatória. Aqui, Então é muito. 44% preferiu uma estratégia combinada, 42% quis introduzir o inotrópico, 15% um vasodilatador pulmonar. E aí? Ok, aí esse paciente certamente com esse VD falido, disfunção do VD, às vezes só o inotrópico não consegue resolver, você tem que diminuir pós-carga. E aí nessa redução de pós-carga, pessoal, várias coisas são importantes. Você precisa trabalhar com PIPs bem baixas, as menores possíveis. Você precisa considerar a possibilidade de um óxido nítrico. Você pode considerar como inotrópico a milrinone, que tem uma vasodilatação pulmonar também, aí é uma possibilidade, mas habitualmente você vai precisar combinar. Com aquele índice cardíaco tão baixo, às vezes até você fica na dúvida se só um inotrópico vai conseguir resolver isso, né? Então, você fazer essas combinações aí de alguma coisa, o vasopressor vai ser importante para garantir a perfusão, né? Manter uma PM adequada. O inotrópico aí você tem as várias opções, e a redução da pós-carga do ventrículo direito também você tem que considerar. E é uma questão importante que nessa altura do campeonato tem que ser colocado na mesa também. Será que, considerando que esse aí uma disfunção do ventrículo esquerdo que pode ser transitória até se viesse adaptar, a gente poderia pensar no balão intraórtico como uma ponte para que o paciente se mantenha viável durante essa recuperação? Esse é um ponto importante, né? O balão intraórtico, como vocês bem sabem, ele insuflado na diástole, ele vai diminuir a pós-carga para o ventrículo esquerdo, vai melhorar a perfusão coronariana também, né? E isso tudo tende a ser benéfico. A contribuição dele de aumento de débito cardíaco é mínima, ele vai aumentar em média meio litro de débito cardíaco, mas a contribuição dele do ponto de vista de redução de pós-carga, melhora de perfusão coronariana, melhora do coração, ela é importante. Nós temos que entender, pessoal, que quando você fica só com a informação clínica, você tem uma capacidade de percepção muito, muito baixa. O POCUS te ajuda, ele já vai te dar uma ideia aí do risco, mas ele perde em dois pontos importantes, que eu acho que é a dificuldade de você monitorizar continuamente. Você pode até se determinar a monitorizar continuamente com o eco, mas você vai ter que estar disponível independentemente para um único paciente. O cateter pulmonar, ele aí, nesses casos em especial, na minha opinião, ele é insubstituível, sempre com uma avaliação cardiográfica que vai te ajudar a entender melhor a fisiologia, a fisiopatologia. O ventrículo direito, pessoal, ele ganhou aí uma relevância muito importante. E você tem várias estratégias para avaliação do ventrículo direito. O ecocardiograma, ele é indispensável para avaliar o VD, na maioria das vezes, ele é a principal ferramenta. As imagens, para nós na terapia intensiva, foge um pouco, você vai usar muito mais quando você tem, por exemplo, uma miocardite aguda grave, fulminante, que você talvez precise da ressonância para te ajudar no diagnóstico. E o cateter pulmonar tem a vantagem aí de ser o único método que vai oferecer uma autorização contínua. E eu diria para vocês, pessoal, que o cateter pulmonar está em outra vez, né? Eu tenho repetido esse chavão. E houve uma evolução importante do ponto de vista tecnológico.
o novo catéter de artéria pulmonar, o iQ, ele tem aí questões bastante interessantes voltadas para a monitorização do ventrículo direito, eh, que ganhou aí uma relevância muito importante nos últimos anos, e a nova plataforma aí, o Hemisphere Alta, vem com vários aspectos importantes que ajudam na monitorização, e esse catéter, o que ele tem de diferente em relação ao catéter antigo? Ele não tem mais o filamento térmico, ele não mede mais o débito cardíaco por termodiluição, e ele tem uma porta a mais, uma porta que está a 13 centímetros da ponta, lá no ventrículo direito. Eu tenho a outra porta proximal, que está a 26 centímetros no átrio, e a porta distal. Então agora eu monitorizo três pressões do coração: átrio direito, ventrículo direito e artéria pulmonar. E quando insuflo o balonete, a pressão de oclusão da artéria, da artéria pulmonar. E isso, pessoal, tem sido de grande utilidade. O ventrículo direito tem mostrado aspectos bem importantes. Um deles é você avaliar o gradiente diastólico da pressão do ventrículo direito. Você faz a diferença entre a pressão diastólica final e a pressão diastólica inicial do VD. Isso aqui é um marcador muito precoce de redução de complacência do ventrículo direito. Ele costuma surgir antes da falência exuberante. Ele mostra para a gente uma disfunção ainda diastólica do ventrículo direito. Alguns estudos mostram que gradientes acima de 4 milímetros de mercúrio, por exemplo, são indicativos de que um paciente vai ter dificuldade para sair da SEC no intraoperatório de cirurgia cardíaca. O problema na saída da SEC é que eu vou jogar uma grande quantidade de volume de volta no coração, e um VD que está com a complacência ruim, ele pode não tolerar. E aí esse paciente não sai da SEC. Um outro gradiente importante é o gradiente sistólico, VD artéria pulmonar. Quando a gente está olhando só para a pressão da artéria pulmonar, você não está enxergando o que está acontecendo com a pressão sistólica do VD. E algumas situações que separam esses picos, você pode ter alguma situação dinâmica de obstrução ao esvaziamento do ventrículo direito, ou aumento importante da pós-carga do ventrículo direito, né, que você pode, eventualmente, um paciente que tem um quadro dinâmico ah, de, eh, eh, de obstrução da via de saída do VD, se você dá muito inotrópico, isso piora. Eu vou aumentar a dobutamina, esse gradiente vai aumentar. Por outro lado, se eu tenho aí esse gradiente por conta de um aumento de pós-carga, eu vou fazer alguma intervenção para redução da pós-carga do ventrículo direito. Como é que é esse novo catéter médio débito cardíaco a partir da curva de pressão do ventrículo direito? Eu vou, então, continuamente monitorizar o ventrículo. Como é que eles fizeram, pessoal? O catéter de artéria pulmonar é um senhor, né? Já com seus septuagenário, né? Não, quinquagenário, quase sexagenário, anos 70, e ele se aproveitou dessa longevidade para os benefícios da inteligência artificial. O que aconteceu? A turma pegou animais no laboratório, colocou um catéter para monitorar continuamente a pressão do VD, medir as curvas de pressão do VD, olhando aí para as características, para os detalhes da característica da alça sistólica, para os detalhes da característica da alça diastólica, e foram colocados também probes para medir o fluxo, para medir o débito desses animais, e se juntou essas duas informações, fluxo e a curva de pressão. E aí se utilizou a estratégia de machine learning, big data, foram milhões de medidas, e isso usou, a máquina aprendeu a correlacionar a curva de pressão com o fluxo e criou um algoritmo para medir continuamente o débito cardíaco pela curva de pressão contínua do ventrículo direito. Você pode, com esse catéter, medir o débito por termodiluição injetando soro gelado.
mas os estudos iniciais mostram que a correlação é boa, não é necessário fazer essa calibração. E isso é um aspecto muito importante. E uma vantagem especial desse novo catéter é que nos pacientes com ECMO VV, por exemplo, o fluxo adicional jogado dentro do ventrículo impedia que você medisse o débito cardíaco por termodiluição. Agora não, eu posso medir o débito cardíaco por análise da curva de pressão do ventrículo direito num paciente em ECMO VV. Então, pessoal, é importante ressaltar que a avaliação clínica ela é importante, ela segue sendo importante, mas basicamente ela vai te ajudar a levantar a hipótese. O eco é indispensável, ele vai refinar o teu raciocínio, mas principalmente nesses pacientes complexos, apenas o catéter arterial pulmonar vai te permitir individualizar essa estratégia com dados concretos e derivados, né? Eu diria que, assim, nesses casos, o catéter pulmonar ele não é só para medir pressão, né? Ele te ajuda a entender melhor a fisiologia e isso vai te permitir uma terapia mais personalizada do choque. É muito importante, pessoal, entender que não dá para tratar choque em tentativa, acerto e erro. Você não trata um paciente com SARA sem monitorizar a mecânica ventilatória, a mecânica pulmonar. Você não trata. Você não vai dar a mesma PIP para todo mundo. Você ajusta isso de maneira personalizada. O choque é a mesma coisa. O problema é que a gente insiste em ficar tratando o choque de maneira empírica, em tentativa de acerto e erro. E quanto mais tempo a gente demora para estabilizar o paciente, a gente compromete o prognóstico. E aí eu tenho uma novidade importante para vocês. A AMIB está lançando um curso novo. É um curso de suporte cardiocirculatório avançado. É um curso em que o objetivo é a gente trazer informações de como a gente maneja modernamente hoje o choque cardiogênico, entendendo os diferentes fenótipos e as diferentes estratégias de suporte que a gente tem à disposição. Esse curso vai ter aula prática de balão intraórtico, vai ter aula prática de marcapasso transvenoso, vai ter aula prática de impela e de outros dispositivos de assistência circulatória, o Ventmag, e casos clínicos interessantes, são 9 aulas práticas, vai ter ECMO também. Não vamos entrar em termos de canulação, isso é assunto para o curso de ECMO, e ele é um curso que se complementa ao curso de hemodinâmica da AMIB, ao ECOTIM e ao ECMO. A parte de eco nele vai ser voltada para o choque cardiogênico. Enfim, então esse vai ser um curso muito bacana e a primeira edição aí é no dia 7 e 8 de agosto. Convido vocês aí a prestigiar. Obrigado aí pela atenção de vocês, pessoal. Eu não estou conseguindo. Pronto. Descompartilhei. Estamos abertos aí agora, pessoal. A gente já tem Vai algumas lá, Suzy. perguntas aqui no chat, tá? Eu vi que as primeiras são para você, Suzy. Eu vi aqui que tem uma do Germano, tem 2 perguntas dele. Ele fala que antigamente, né, uns 20 anos atrás, inclusive a gente publicou alguns estudos nessa área de metas supranormais, e a gente foi vendo, é claro, isso. E a pergunta dele é o seguinte: os trabalhos mais antigos sobre metas supranormais e CAP mostraram benefício quando a mortalidade no grupo controle era alta. E hoje, né? Hoje, em vista do melhor cuidado, você tem toda a razão. Eu acho que não cabe mais a gente ficar elevando a metas supranormais. Hoje a gente busca individualizar o tratamento, né? Personalizar, e não é só para um paciente, a gente individualiza para o momento da cirurgia. Você viu que existem momentos diferentes. No primeiro, que não tem 2 pacientes iguais nunca, né? Mesmo tipo de cirurgia, mesmo tempo, às vezes os pacientes são muito diferentes, eles chegam com estados fisiológicos diferentes. Então, a gente tem que realmente individualizar, e como a gente viu no transplante, tudo pode mudar de um momento para o outro. Aí, isso cabe na sua pergunta de baixo, que
quais as metas de índice cardíaco que o palestrante utiliza no seu dia a dia. Eu vou falar, e depois o doutor Ederlon, na verdade, a gente não fala em índice cardíaco, em meta de índice cardíaco, né? Porque o índice cardíaco, ele não tem um valor normal para um paciente. A gente considera quando ele está adequado ou não, né? E a gente vai considerar um índice cardíaco inadequado quando a gente tiver na fase dependente, né, do consumo, oferta e consumo de oxigênio, ou seja, na fase que a gente vai ter metabolismo anaeróbio, aí esse VO2 cai e o lactato começa a subir, né? Então, os pacientes podem ter o mesmo débito cardíaco e estar em momentos muito diferentes de oxigenação tecidual. Ederlon, quer complementar? Eu sempre costumo insistir na questão de que é melhor você dizer se o débito cardíaco está adequado ou inadequado, e aí você tem que olhar para a perfusão. Vocês viram o exemplo do paciente da Suzana, hiperdinâmico, né? Isso é típico do paciente com doença hepática em estágio terminal, né? E você, às vezes, a despeito de um débito alto, pode ser que ele seja inadequado para esse paciente. E o meu paciente do choque cardiogênico, pode ser que ele esteja com a perfusão boa, com índice cardíaco de 2,3, 2,4. Pode ser que ele consiga ter perfusão boa. Então, como a Suzana já reforçou, não tem meta. Mas aí, pegando o gancho, Suzana, nosso amigo Fernando Dias aqui, e aí eu acho que vai nessa coisa do débito adequado ou inadequado, ele pergunta aqui qual a variável que quantifica de modo preciso a dívida de oxigênio. Fernando está querendo provocar a gente aí, Suzy. Vamos entrar na dele aí que eu acho que é boa essa. É interessante a gente falar em dívida de oxigênio, que é um conceito abstrato, porque se tiver a dívida de oxigênio, aparentemente o tecido morreria, né? Mas o que a gente faz normalmente? Isso é um conceito que apareceu na otimização, que toda vez que o paciente fica, né, que o consumo, a gente está medindo oferta e consumo, e a gente bota ali o limite, o que a gente achava adequado para o paciente. Então, isso vem também das metas supranormais. E se ele ficasse, por exemplo, 2, 3 horas da cirurgia abaixo daquele ideal, a gente considerava isso um débito de oxigênio. E quanto maior o tempo embaixo dessa curva, a área sob a curva, maior eram as complicações pós-operatórias e a mortalidade. Isso era muito fácil de ver nos vários estudos publicados, tá? Mas isso tem a ver com o tempo mesmo que o paciente fica aí com a oferta inadequado para a demanda metabólica que ele tem. Eu vou responder a pergunta do Fernando também. Obrigado pela pergunta, viu, Germano? Pelas perguntas. Mas eu vou Suzy, deixa eu fazer antes de você completar um complemento em relação a isso. Se a gente fosse ser purista, assumindo aí que a gente aceita o conceito da dívida de oxigênio, a Suzana já elegantemente fez esse comentário, ele indica metabolismo anaeróbio, a hiperlactatemia talvez fosse o grande marcador disso. Mas eu prefiro ir para a questão de que você deva avaliar em conjunto saturação venosa de oxigênio, mais lactato, até por conta da temporalidade de cada um, da cinética do lactato, muito diferente da saturação venosa. Se você não tem medida do débito cardíaco, o gap veno-arterial de CO2 pode te dar uma ideia de fluxo. Então, acho que juntar essas informações, que hoje o pessoal, a gente acaba dando nomes bonitos para as coisas, né? Monitorização multimodal, é o que seria talvez mais recomendado. Mas aí vamos para a questão do Germano, Suzy, que eu acho que é importante, é o que ele está colocando. Eu acho que do Germano nós já respondemos, né? E só do Fernando, aí eu vou passar outra para você. O Fernando pergunta se na fase 3 do transplante o uso de scavengers de radicais livres ou de outros metabólicos tóxicos aí poderia atenuar a intensidade dessa resposta. Eu acho que hoje, professor Fernando, eu acho que sim. Por quê?
Porque hoje existe uma máquina de perfusão, eu não sei exatamente como é que ela funciona, mas a gente já está com ela aqui em São José do Rio Preto, usando no transplante, em que o fígado que vai ser transplantado, ele passa algumas horas sendo perfundido com um líquido que faz exatamente isso. Ele lava aquele excesso de mediadores inflamatórios, ele lava o potássio, lava aquele fluido mais ácido do metabolismo anaeróbico do fígado fora do organismo. E o que a gente tem visto, tá? Fizemos agora até o 8º transplante segundo o pessoal que está lá na beira do leito, a doutora Luana, a doutora Graziella, que a resposta inflamatória, a resposta menos disfunção orgânica, e o pessoal que fica, o anestesista tem falado que a síndrome de reperfusão ela tem sido bastante atenuada e menos frequente, pelo menos foi essa a observação inicial aí, com bons resultados. Tem uma pergunta aqui interessante do Renan. Ele fala aqui um paciente com VE hiperdinâmico, né, com vasoplegia, né, e aquele paciente com choque vasoplégico, né, a gap alargado, lactato alto, ele é fluido responsivo, porém não fluido tolerante, e você acha que esse índice cardíaco de 3,5 ainda não é adequado, ele está ainda com hipoperfusão, ele tem ainda hiperlactatemia, saturação venosa baixa, e aí você fica pensando em iniciar um inotrópico para ele. E a pergunta dele é se vale a pena você olhar a gradiente de via de saída de VE. Olha, e eu vou juntar a tua pergunta com a do Keren Brito aqui, que pergunta se o POX beira-leite é indispensável no pós-operatório. Com certeza, se você dispuser dessa informação de que esse cara não tem obstrução de via de saída, você vai aumentar o inotrópico com mais segurança. Essa é a chave da monitorização, é te dar informação para você entender a fisiologia e poder tomar decisões com mais segurança. Eu acho que esse é o ponto aí importante. E aqui tem uma questão comentada aqui de que a monitorização hemodinâmica requer indicação do método adequado às necessidades do paciente, interpretação correta, intervenção precoce. Esse é o ponto. E eu particularmente acho que, efetivamente, a grande quantidade de estudos, hoje de evidências, de benefícios da monitorização, em especial no choque cardiogênico. E por que em especial no choque cardiogênico? Porque tem opções de tratamento para o choque cardiogênico hoje maiores do que a gente tem para os outros tipos de choque. Só por isso. E quando você usa o catéter de pulmonar para indicar uma dessas intervenções, para escalonar a intervenção, quando você usa o catéter de pulmonar para monitorar a resposta, quando você usa o catéter de pulmonar para indicar alguma terapia suplementar, quando você usa o catéter de pulmonar para indicar o desmame disso, o resultado tende a ser melhor. Isso está demonstrado já em vários estudos, em meta-análises, inclusive. Então, pessoal, eu me preocupo um pouco que a gente criou aí uma geração de médicos intensivistas no Brasil que não aprenderam a usar a monitorização hemodinâmica, que aprenderam a tratar choque de maneira empírica. E hoje eu tenho uma miríade de ferramentas de monitorização. Não invasiva, menos invasivas, invasivas. E não tem uma que seja indicada para todos os pacientes. Agora mesmo, nesse momento, a gente está numa discussão junto da Conitec para aprovar uma ferramenta de monitorização do débito cardíaco por análise de contorno de pulso para o SUS. O que eu acho que seria algo muito bom, porque democratizaria mais a utilização disso. Durante muito tempo as pessoas assumiram como barreira a questão do custo, e eu acho que é só uma percepção, né? Tanta coisa da UTI custa caro,
E um paciente que complica custa muito, muito caro. Às vezes a percepção do barato sai caro. E eu acho que nós vamos ter que reeducar as pessoas que atuam na terapia intensiva do ponto de vista de nutrição. Eu vejo hoje médicos que canulam o paciente, passam uma ECMO, mas não sabem interpretar os dados de um catéter de artéria pulmonar e por isso não usam o catéter de artéria pulmonar no paciente em ECMO. E aí eu tenho, por exemplo, situações de uma ECMO VA em que eu coloco o paciente em ECMO e esse paciente vai ter um aumento de pressão dentro do ventrículo esquerdo pelo fluxo adicional que eu estou colocando lá, eu não descomprimo o ventrículo, e a informação do catéter arterial pulmonar, da medida da pressão de oclusão desse paciente, vai me ajudar, por exemplo, a decidir que eu devo associar um Impella a essa ECMO que tem uma ação de descomprimir o VE. Então, acho que a gente vai ter que, e esse é um papel que a AMIB assume, dessa responsabilidade de contribuir com isso. Esse é o papel da sociedade médica, e esse curso que eu comentei com vocês aí no final vem exatamente para preencher essa lacuna. Alguém quer fazer alguma pergunta diretamente para nós? O Hugo aqui comenta que toda monitorização pode ser benéfica, sempre discutimos isso. E sempre entendi que quanto mais informações, melhores decisões. É isso mesmo, Hugo, eu concordo com você aí 100%. Concorda, Suzy? Totalmente. Ô, Marcos, eu vi aqui eu vi aqui fiz mais um comentário, mas eu não vi teu comentário. Ah, tá aqui. Aqui, ó. Parabéns, Suzy Ederlon. Ah, pacientes em pós-operatório de lesão mitral, estenose ou essência, a hipertensão pulmonar prévia cronicamente induzida pela lesão. No pior, a hipertensão pulmonar não cai imediatamente, né? Ou seja, a que a gente falou, né? A resposta inflamatória da SEC, o VA e o VD ainda não estão trabalhando bem, né? Então a gente tem que monitorar aí PVC, POCos, catéter de artéria pulmonar. Você não consegue tomar decisão nesse paciente sem informação, é isso mesmo aí, Marcos. E o Fernando aqui está falando que no transplante de pulmão, sim, isso aqui deve ser do Scavengers, com É, melhora dos resultados. O Cipio ele aí, que é um falou que gaúcho que é lá de Toronto. O Bruno, vasopressor inotrópico ácido há uma ordem hierárquica de início no choque cardiogênico? Boa pergunta, Bruno. Você sabe que a questão da monitorização, Bruno, é você decide a intervenção, faz ela e rapidamente mede o impacto. E aí eu acho que, assim, idealmente você faz uma coisa de cada vez, senão você vai se atrapalhar sem saber o que efetivamente foi útil. Se você considera que o componente obstrutivo, a hipertensão pulmonar, é o fator mais relevante, aí o óxido nítrico é a primeira coisa. Se você considera que o fator mais importante é contratilidade, se o cara não tiver com uma hipertensão pulmonar tão importante, aí você iria começar pelo inotrópico e ver se só com o inotrópico ele responderia. Se não, aí você vai seguir aí para o vasodilatador. E o vasopressor, a dose é só necessária para você garantir perfusão. E eu vi uma pergunta lá atrás sobre o Venere, para você iniciar com a vasopressina mais precoce. Eu acho que assim, não temos ainda estudos em subgrupos diferentes, em fenótipos específicos com o Venere, mas eu acho que o racional fisiológico é bem interessante. Os Veneres abaixo de 2,6 sugere que o paciente não está o vaso não está respondendo à noradrenalina, e talvez seja aí uma maneira de você indicar o uso da vasopressina mais precocemente. Acho que é isso, turma. acho que é isso, Algum né? comentário para encerrar, Suzy? Então, queria agradecer, a não ser que alguém tenha mais alguma pergunta, mas acho que tivemos uma discussão muito, muito boa.
Obrigado pela companhia, Derlon, parabéns. Obrigado, Suzy, parabéns para você, obrigado pessoal aí, e obrigado Amib, e obrigado a BD. Grande abraço. Obrigada a todos aí pela participação. Super, todo mundo participando. Um abraço a todos.